Oi, gente. Olha, quarta-feira. O trecho do evangelho de hoje é longo. Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Agora, é bastante conhecido. É aquele trecho em que Jesus conta uma parábola de que um patrão chegou no dia da colheita, saiu para buscar na esquina alguns diaristas, alguns boia-frias, né? E trouxe e acertou para pagar uma moeda de prata. Aí viu que era pouca gente, voltou no meio do dia, contratou mais alguns por uma moeda de prata. Depois voltou depois do almoço e depois voltou no final da tarde. E acabou tendo que ir buscar mais alguns à noitinha, porque a lavoura era grande, a colheita era grande e ele precisava terminar aquilo tudo naquele dia. Às vezes a gente não entende de colheita, mas, por exemplo, tem uva que, se você colher tardiamente, ela muda de gosto. Você não consegue fazer um vinho de mesa, você tem que fazer, no máximo, um vinho de sobremesa, porque fica açucarado. Então nós é que não entendemos de lavoura, a gente acha, mas por que ficar essa correria de contratar diarista, todos por uma moeda de prata? Bom, há razões, né, que somente o lavrador sabe, somente o fazendeiro sabe. E Jesus, que conhecia bem essa realidade, contou essa parábola e disse que na hora de pagar, ele disse pro capataz: olha, comece a pagar a moeda de prata, mas comece por esses últimos aí que foram contratados de última hora. Quando o primeiro viu que o último recebeu uma moeda de prata, ele disse: pronto, eu vou receber mais, porque eu estou trabalhando desde 5 horas da manhã, e acabou recebendo igual. Reclamou e Jesus disse: por que você está fazendo isso? Por que você está falando isso? Você está com inveja? Você está magoado? Olha, eu contratei você por uma moeda de prata e estou pagando a moeda de prata, como eu contratei o outro que começou a trabalhar de tardezinha por uma moeda de prata e estou pagando a moeda de prata. Afinal de contas, o dinheiro é meu, eu faço com ele o que quiser e eu quero dar para todos vocês uma moeda de prata. Então é interessante que a gente vê a explicação do evangelho de ontem. O último foi o primeiro a receber e foi agraciado com a mesma quantia do que aquele que chegou em primeiro e recebeu por último. Então é um exemplo assim bastante prático que Jesus dá, mas se você trouxer para a sua realidade, não é uma questão de ser primeiro, de ser o último em tempo. O que mais nos pega é nós nos sentirmos desprezados, preteridos, abandonados. Não é uma questão nem de dinheiro, pode ser de dinheiro também, mas é uma questão de respeito, de reconhecimento. Eu diria até uma questão de carinho, de afeição, de toque, de tato. Você sabe que tem pai que morre de ciúmes do filho? A mulher dá à luz, começa a cuidar da criança e ele se sente preterido, como quem diz: pô, eu cheguei primeiro, né? E agora eu estou sendo deixado de lado. Então você veja que é uma questão, não é de preferência, de prioridade. A criança precisa da mãe, a criança precisa do pai. O pai, ao invés de ficar com ciúmes ou ficar com inveja, ele devia se adiantar em cuidar da criança também, porque a alegria não está no beijinho da mãe, no carinho da mãe. A alegria está em ser pai, a alegria está em ter gerado um filho, a alegria está em pegar esse filho de noite chorando, com dor de barriga, com dor de ouvido, não sei, e eu poder embalar aquela criança, porque afinal de contas daqui a pouquinho ela cresce e não vai querer o nosso colo também. Então é essa a visão que eu queria dar para vocês no que não é tempo cronológico e não é prêmio financeiro, é satisfação pessoal de que
eu dei o meu lugar. Eu tive lugar para dar. Eu tive espaço para ceder. Muito pior seria se eu tivesse precisando ganhar e receber. Eu estou dando, porque definitivamente você pode até achar que não é assim, mas existe muito mais alegria em dar do que receber, porque a gente dando nesta terra, é Jesus que vai nos pagar um dia no céu.